Vamos ser direto ao assunto, rapaziada. Resumindo, tiraram um gol claro do Palmeiras, porque eu particularmente não achei que aquele lance deveria ter sido anulado, deveria ter sido marcado impedimento. Essa história de impedimento por milímetro, cara, me irrita. Sinceramente. Porque assim, quem é que tem olho de águia pra saber que, por causa ali de 1 milímetro, 2 milímetros, 1 centímetro, o atacante ele tá à frente do adversário? Não tem como saber, cara. Sinceramente. Então, esse tipo de lance, na minha opinião, se você não tem como saber, mantenha a marcação de campo. O gol, pra mim, legal. Tiraram um gol do Palmeiras e um baita de um golaço, hein? O Rony, cara, ele tenta bicicleta, voleio o tempo todo. Ele erra na maioria das vezes, mas quando ele acerta também é um negócio espetacular. Tiraram um golaço do Palmeiras. Em contrapartida, tiraram um pênalti do Atlético Mineiro. Porque assim, pênalti claro, né? O jogador do Palmeiras, cara, ele tava querendo jogar vôlei dentro da área, né? O Marcos Rocha. Com a mão na bola ali, esquece, é pênalti. Então, assim, a arbitragem brasileira é horrorosa. Tirou um gol claro do Palmeiras, um gol que colocaria o Palmeiras ali no começo do jogo com vantagem no placar e mudaria totalmente a história da partida. E tiraram um pênalti pro Atlético Mineiro, cara. Tiraram o pênalti dos caras. Pênalti claro. E aí, no pênalti, ninguém sabe se iriam fazer mesmo e tal. Mas, enfim, a arbitragem termina interferindo, né? No resultado da partida, na história do jogo. A real é essa. Só que pro Palmeiras, cara, não foi um jogo ruim. Como eu tô vendo aí nas redes sociais, um monte de torcedor palmeirense falando, né? Se comportando como se foi uma derrota. Como se fosse, aliás, uma derrota. Não foi, cara. Longe disso. Pro Palmeiras, ok. Você empatar fora de casa contra o Atlético Mineiro, um time que tá numa sequência de vitórias, um time extremamente forte, estádio lotado. Não tenha dúvida, rapaziada. Independente do que o time briga na temporada, se é brigar contra o rebaixamento, se é meio de tabela ou se é lá em cima, quando for jogar contra o Atlético Mineiro, a tendência é que o Atlético vença, cara. O Atlético ele é muito forte, é um time muito bom, é um dos melhores elencos do país. E o Palmeiras, ele, já passou essa rodada, já jogamos contra o Atlético, já se livrou. Não tenha dúvida, quando outros times postulantes a título for jogar lá, cara, vai ser complicadíssimo. Então o Palmeiras, ele consegue um ponto importante. E se o Palmeiras mantiver aí essa entoada de jogando em casa, vencer, e jogando fora, empatar, cara, o Palmeiras vai até o final do campeonato brigando pelo título. Então, eu não acho que é um empate ruim pro Palmeiras. Ao contrário do jogo contra o Vasco, né? Porque aí eu critiquei, eu meti o pau. Contra o Vasco, se você é postulante ao título, como o Palmeiras é, você tem que vencer, cara. Independente se é no Allianz Parque, se é no Maracanã, se é em São Januário, você tem que vencer jogando contra o Vasco. Se você é postulante ao título, você não pode deixar ali os 3 pontos passar contra o Vasco, cara. Você tem que conseguir 3 pontos. Mas conseguir um ponto, empate, aí é ruim. Então foi o que o Palmeiras conseguiu naquele jogo, 1 ponto. Ali eu achei que foi uma rodada ruim pro Palmeiras. Ali eu achei que o Palmeiras não foi bem. Agora contra o Atlético Mineiro, cara, ok. 1 ponto importante. E em relação ao Atlético Mineiro, eu achei que foi até covardado demais. Porque quem foi melhor na partida, se a gente for analisar como um todo, eu achei o Palmeiras melhor. Principalmente no primeiro tempo, né? Porque no segundo tempo não teve jogo, cara. O segundo tempo foi muito abaixo. No segundo tempo não teve nada demais. Sinceramente. No primeiro tempo, o Palmeiras dominou. O Palmeiras controlou a partida. O Palmeiras estava muito bem postado. O Palmeiras tinha um meio de campo ali dominante no jogo. O ataque do Palmeiras estava se movimentando muito bem. Fez um baita de um golaço lá com o Rony. E a arbitragem tirou o gol. Se a arbitragem tivesse validado esse gol, o jogo era outro. O Atlético ia, muito provavelmente, ter que se expor, iria se abrir todo. E o Palmeiras, cara, é o feitio do Palmeiras. Jogar contra adversários que tá ali no desespero, tendo que correr contra ali.
o placar e tendo que ir pra cima. O Palmeiras se aproveita muito disso. Então eu acho que se a gente for analisar, por mais que teve um lance ali do Atlético Mineiro, o lance do pênalti, eu acho que o Palmeiras ele foi o maior prejudicado. Tiraram um gol claro do Palmeiras. O Palmeiras ele foi extremamente prejudicado nesse jogo. O Palmeiras ele teria o jogo ali à sua disposição, cara. Aquela altura. O Palmeiras fazendo 1-0 no começo, o Atlético ia ter que soltar o time, ia ter que ir pra cima e o Palmeiras ia ter espaço pra caramba. Enfim. E fora que o Palmeiras é um time que quando faz 1-0, quando inicia a partida na frente, dificilmente o adversário consegue reagir, cara. Dificilmente o adversário consegue sequer empatar. Então, existiu sim ali. O Palmeiras foi prejudicado. Existiu sim ali mais uma vez, né? A gente vê que a arbitragem termina induzindo no que diz respeito ao resultado do jogo, cara. O Atlético Mineiro, logo após o gol que anularam do Palmeiras, foi lá, fez o gol. E mesmo assim, o Palmeiras ele se manteve, cara, consciente do que tem que fazer. O Palmeiras é um time que não se desespera. Esse é um dos grandes diferenciais dessa equipe comandada pelo Abel. Leva um gol fora de casa, estádio lotado. Beleza, tá tranquilo. Vamos manter a calma. Vamos jogar do nosso jeito. É quase 3 anos aí, ó, sendo comandado pelo Abel. Então, assim, é um time extremamente equilibrado. O Palmeiras, raramente a gente vê o Palmeiras perdendo o equilíbrio, cara. O Palmeiras, ele mantém ali a mentalidade de que, vamos pra cima, vamos jogar bola. E é isso. Basicamente, dessa forma o Palmeiras joga. Então, assim, no geral, o Palmeiras consegue esse 1 ponto aí, que poderia ter sido 3. E segue em diante, cara. Não vai se abalar por causa ali de que, mas poderíamos ter vencido e não vencemos. Não, beleza, a arbitragem cometeu alguns erros, mas tá tudo certo pro Palmeiras. O Palmeiras continua de cabeça erguida, pensando no próximo jogo. É basicamente assim que funciona esse time do Abel, rapaziada. É um time basicamente inabalável, cara. E em relação ao Atlético Mineiro, esse sim deixou a desejar. Eu achei que o Atlético Mineiro faria uma partida melhor. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos, rapaziada.